Ainda é outono, mas o frio chegou com tudo e deixou o clima gelado no sul e no sudeste do país. A temperatura mais fria do país foi registrada em Urupema, em Santa Catarina, 7,9 graus negativos. A água congelou e a cidade ficou com ar de cartão de Natal. São Joaquim, também em Santa Catarina, registrou 2 graus negativos. E Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, em São Paulo, teve 0,8 grau negativo. Estado de Roraima decreta calamidade pública por causa da pior enchente dos últimos 35 anos, provocada pela temporada de chuvas na região. Praticamente todos os municípios decretaram emergência. Muitos estão completamente isolados, com risco de ficar sem combustível e alimentos. Prédio da antiga fábrica da Brahma é implodido no Rio de Janeiro para ampliação do sambódromo. Em poucos segundos, a fábrica construída na década de 30 veio abaixo em meio a uma nuvem de poeira e se transformou em um monte de escombros. O presidente do Iêmen sofreu queimaduras de 40% do corpo no ataque ao palácio do governo. Abdullah Saleh permanece na Arábia Saudita, onde foi se tratar, mas ainda se recusa a deixar o poder. Nas ruas da capital, Sanaã, o povo comemora a ausência do ditador e já fala no fim do regime. Saleh está se recuperando da cirurgia para retirar estilhaços do peito e do tratamento para as queimaduras. O vice-presidente, que assumiu o governo, garante que Saleh não pretende abandonar o governo e volta ao país assim que se recuperar. Na Síria, as autoridades afirmaram que mais de 100 pessoas morreram nos choques entre forças do governo e rebeldes que lutam pela derrubada do regime. Na versão do governo, 120 policiais foram mortos ao caírem numa emboscada preparada pelos grupos de oposição. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, acusou a Síria de provocar os conflitos na fronteira entre os dois países para desviar a atenção da violência interna no país. Netanyahu disse que os choques nas colinas de Golã não acontecem por acaso e relacionou a movimentação na fronteira com a situação na Síria, onde o governo enfrenta forte pressão dos opositores. Soldados israelenses dispararam contra manifestantes, que, segundo o governo de Israel, tentavam derrubar a cerca que passa na fronteira. 23 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas. As colinas de Golã, historicamente, pertencem à Síria e foram ocupadas por Israel na Guerra dos 6 Dias, em 1967. Começam a surgir novidades aí nesse cenário, nessa situação toda que a gente vem acompanhando? Esse fato aí que acontece lá nas colinas de Golã, vamos lembrar que é uma área ocupada militarmente por Israel. Portanto, não há que se falar em fronteiras, porque as fronteiras, na verdade, seriam aquelas diante da ocupação. Mas parece que o povo sírio e os árabes em geral não estão só se levantando contra a opressão dos seus próprios governos, contra toda sorte de opressão. Por quê? Ali na Síria, se o governo do Hafez Assad Filho é um governo que é um ditador, lá na área ocupada são duas ditaduras, porque uma é a ditadura do Hafez e a outra a ditadura de Israel com a ocupação militar. Então, é muito justo que haja uma reação espontânea da população local pretendendo a devolução do território. E no caso dos países árabes, eu acho que é essa longevidade. Olha, começou na Tunísia, depois espalhou, passou pela Líbia, no qual continua. No caso do Egito, caiu o governo, tem agora um governo militar. Chegou à região do Oriente Médio. Veja o caso do Iêmen. A cada semana parece que o ditador vai sair, né? Vai sair. Tem o caso da Síria. Em suma, o caso do Bahrein, né? Que foi até adiado o grande prêmio de Fórmula 1 e tal. Em suma, há uma enorme tensão não resolvida. E muitas vezes um outro assunto ocupa o espaço. Quando o Osama morreu, saiu a Líbia. A guerra na Líbia continua, né? Então, acho que é uma questão ainda não resolvida nesses países. Onde há forças armadas sólidas, que estão vinculadas ao Estado, é muito difícil retirar o ditador. E na Síria vai ter um alto custo. A família Assad só vai sair com custo de vítimas, podemos falar em milhares e milhares. Ou vai buscar uma solução negociada tal. Aonde é exército, é muito difícil derrubar o tirano. A seguir, enterrada a mulher que ficou conhecida como a fogueteira do Maracanã.
E mais, Ronaldo faz piada com o peso na véspera do jogo de despedida da seleção.